O império que nasceu da fome. A verdade sobre a Hyundai. 30 anos atrás, muita gente olhava para a Hyundai e enxergava apenas uma marca asiática que fabricava carros baratos, feios e frágeis. Havia quem brincasse dizendo que o veículo dobrava de valor quando o tanque ficava cheio, porque fora isso quase nada prestava. Mas o tempo às vezes é um escultor lento e cruel, que transforma piadas em poder, e hoje essa mesma Hyundai ocupa a cadeira mais alta no palco da indústria automotiva mundial, ultrapassando gigantes históricos e tornando-se a terceira maior montadora do planeta. A ironia é que essa virada monumental não começou em laboratórios nem em comitês estratégicos. Começou na mente de um garoto miserável que vivia entre montanhas e arrozais na antiga Coreia ocupada. Um menino que fugiu de casa 4 vezes. Um menino que carregava lenha, plantava arroz e se perguntava se algum dia veria o próprio prato cheio. Esse garoto se chamava Chung Ju-young e um dia transformaria a própria fome em combustível para criar um dos maiores conglomerados do século XX. E quando histórias assim começam a ser contadas neste canal, eu te convido a fazer parte dessa jornada. Se você gosta de história corporativa, de estratégia empresarial e das viradas dramáticas que definem impérios, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever, porque isso nos ajuda a revelar os bastidores, onde o poder realmente nasce. Chung Ju-young veio ao mundo em 1915, em uma vila tão pobre que a palavra modernidade parecia ficção científica. Era um pedaço esquecido da Coreia do Norte atual, dominado pelo rigor do Império Japonês. A família era grande, a terra era pouca e a comida raramente chegava ao suficiente. Chung sonhava em ser professor, mas o destino não é gentil com meninos mais velhos em famílias com 7 bocas famintas, e ele abandonou a escola na 6ª série para ajudar o pai. Passou a vida agachado nos arrozais, com as mãos afundadas na lama fria, enquanto ao redor o vento carregava o cheiro de miséria que parecia não terminar. A rotina era sempre a mesma: arar, plantar, colher, vender lenha, alimentar os animais, trabalhar de madrugada até anoitecer. Para aquela família, um único mau cultivo significava meses de fome. E ninguém sabia disso melhor do que o próprio Chung, que muitas vezes olhava para a própria sombra no chão e se perguntava se aquilo seria tudo. Sempre curvado, sempre faminto, sempre preso. O pensamento doía como uma ferida aberta. Vou morrer aqui. Nunca vou endireitar as costas. Nunca vou saber o gosto da liberdade. Aos 16 anos, quando a fome emocional finalmente se tornou maior que a fome física, ele fugiu. Caminhou por quilômetros, por trilhas perigosas, até chegar à cidade onde arranjou trabalho como operário. Era pouco, mas era seu. Pela primeira vez ganhava o próprio dinheiro. A sensação de independência foi tão poderosa que mudou algo dentro dele de forma permanente. Mas 2 semanas depois, o pai o encontrou e o arrastou de volta. A segunda fuga teve o mesmo fim, a terceira também, e todas terminaram com o mesmo sermão. Você é só um camponês sem estudo. Em Seul há doutores passando fome. Quem é você para achar que pode vencer? Mas aquela semente de revolta já tinha germinado, e quando um novo desastre arruinou mais uma colheita, ele fugiu pela 4ª vez. A última. Nunca mais voltou. Trabalhou como carregador, servente, mecânico improvisado, faz tudo em oficina e ajudante de fábrica. Um dia conseguiu um emprego simples em uma loja de arroz. Começou entregando sacos na bicicleta e acabou virando contador em poucos meses, porque aprendia rápido demais e trabalhava com uma disciplina quase assustadora. Quando o dono ficou doente, Chung comprou a loja com economias e entusiasmo. Transformou-a em referência até o governo japonês destruir o setor e obrigá-lo a fechar. Mas ele não tinha nascido para se entregar à fatalidade. Voltou à cidade, abriu uma oficina mecânica, viu a queimar, abriu outra, viu a ser tomada pela ocupação japonesa. E enquanto isso, a urgência pela sobrevivência se misturava com a ambição crescente que brotava a cada queda. Ele não queria apenas ganhar dinheiro, ele queria escapar da vergonha, queria garantir que nenhum membro da família voltaria a passar fome. Queria olhar para trás um dia e rir da terra que o havia mantido curvado. Quando o Japão caiu na Segunda Guerra e a Coreia recuperou a independência,
Chung abriu o Hyundai Auto Service. Hyundai, em coreano, significa moderno. E talvez ninguém naquele país fosse tão obcecado por modernidade quanto ele. O negócio cresceu atendendo caminhões militares americanos e carros abandonados pelos japoneses. E por um breve momento, parecia que sua vida estava finalmente entrando nos eixos. Até que um detalhe mudou tudo. Ele percebeu que, enquanto ganhava algumas centenas de milhares de wons consertando veículos, uma única obra de construção civil rendia dezenas de milhões. Era dinheiro grande, era dinheiro de quem manda no país, era dinheiro de quem constrói o futuro. Então, em 1947, ele fundou a Hyundai Construction. No início foi um caos. Ele não tinha máquinas, experiência ou capital. Mas tinha algo que o governo e o exército americano queriam acima de tudo. Ele tinha coragem para assumir aquilo que todos evitavam. Tinha a obsessão de aprender enquanto fazia. E tinha o tipo de fome que torna um homem extremamente perigoso. Quando a Guerra da Coreia estourou e o país desmoronou, Chung fugiu com a roupa do corpo e sem um único won no bolso. Ele e o irmão sobreviveram entregando jornais aos soldados enquanto as cidades eram destruídas. Mas naquele inferno, um anúncio mudou seu destino. O exército americano precisava de construtores. Era exatamente o que Chung estava esperando. Ele aceitou tudo o que aparecia: barracas, quartéis, hospitais, depósitos, dormitórios para generais. A reputação cresceu com cada projeto. E quando a guerra terminou, ele estava na primeira fila para receber os contratos gigantescos da reconstrução nacional financiada pelos Estados Unidos. Mas o maior desafio ainda estava por vir: a reconstrução do Goryeo Bridge, um projeto enorme, complexo, arriscado e que quase destruiu a família inteira. Faltavam máquinas, faltavam normas de segurança, faltava planejamento. O atraso era inevitável. Os acidentes mortais aconteceram, a inflação corroía o orçamento. E quando a ponte finalmente ficou pronta, ao invés de lucro, só restaram dívidas impagáveis e a humilhação pública. Os concorrentes riam dele. Alguns diziam que era culpa de um camponês ignorante que não sabia o básico sobre contratos. Para muitos, aquele seria o fim de qualquer carreira empresarial. Mas para Chung, aquele desastre se tornaria a virada definitiva. Ele descobriu que, por causa do projeto, tinha recebido uma nota de crédito altíssima do governo. Isso lhe dava acesso a empréstimos que nenhum concorrente conseguia. E com esse crédito, ele comprou máquinas americanas que legalmente nenhum coreano podia importar. A partir desse momento, a Hyundai se tornou a construtora com os menores custos do país. A partir desse momento, ela passou a vencer tudo. Nos anos seguintes, a Hyundai construiu estradas, represas, portos e cidades inteiras. Transformou-se em engrenagem fundamental da economia da Coreia do Sul. E quando o governo decidiu criar gigantes nacionais chamados de chaebols, a Hyundai foi tratada como prioridade absoluta. Governança corporativa, diversificação, estratégia industrial, tudo isso passou a fazer parte da história dessa empresa que nasceu na pobreza extrema. Chung expandiu para aço, finanças, engenharia pesada, eletroeletrônicos e supermercados. Mas havia um setor que ainda morava em sua memória como uma promessa inacabada: automóveis. Ele tinha perdido esse sonho durante a guerra, agora iria retomá-lo. Fundou a Hyundai Motor Company em 1967 e fez parceria com a Ford. Mas o relacionamento azedou quando a Ford começou a limitar suas ambições internacionais e tratá-lo como mera fábrica terceirizada. Isso despertou a fúria silenciosa que só homens que já passaram fome conseguem carregar. Chung encerrou o contrato e tomou a decisão mais ousada da carreira: criar o primeiro carro coreano de verdade. Um carro capaz de rodar em estradas ruins, custar barato, sobreviver ao tempo e conquistar o consumidor local. Nasceu assim o Hyundai Pony. O país nunca tinha visto algo parecido. Em poucos anos, o Pony dominou as ruas, virou exportação e abriu caminho para o salto que transformaria a Hyundai em força global. Décadas depois, o Excel entraria no mercado americano com preço imbatível. As vendas explodiram, mas logo veio o golpe. A marca ficou conhecida como barata demais, fraca demais, simplória demais. Era o retorno das piadas, era o retorno da humilhação. Mas Chung já tinha visto esse filme antes.
Ele sabia que imagem se reconstrói com paciência, investimento, engenharia e humildade. A Hyundai comprou a Kia, unificou suas plataformas, contratou designers de renome mundial, trouxe engenheiros alemães e japoneses, construiu motores próprios e apostou todas as fichas em qualidade. E quando ofereceu a famosa garantia de 10 anos ou 100 mil milhas, o mercado percebeu que aquela empresa não estava mais para brincadeira. A virada aconteceu. Em 2004, a marca empatou com a Honda em qualidade inicial. Depois começou a ultrapassar empresas que ninguém imaginava. E hoje, enquanto você ouve esta história, a Hyundai Motor Group acaba de se tornar a terceira maior montadora do mundo, atrás apenas da Toyota e da Volkswagen. Um império construído por alguém que nasceu sem nada. Um império que começou nas mãos trêmulas de um menino que carregava lenha para sobreviver. Um império que só existe porque esse menino fugiu de casa 4 vezes para perseguir algo que ninguém acreditava ser possível. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever e fortalecer esse canal que traz as histórias por trás dos impérios. Porque na cadeira do CEO, o que importa não é só saber quem venceu, mas entender o preço silencioso que esses impérios tiveram de pagar. E como disse o próprio fundador, não são as vitórias que devemos lembrar, mas os fracassos que carregamos, porque quem esquece suas quedas está condenado a cair de novo e de novo. Essa é a história de como a Hyundai deixou de ser piada para se tornar poder. E como um garoto faminto transformou o próprio destino em aço, motor e ambição sem limites.